Muy bien, muchachos. Buenos dias ou boa noite, né? Hoje a gente vai dividir eu vou fazer uma mescla de alguns assuntos semelhantes relacionados à cor, perfil de cor e impressão, tudo bem? Então eu acho que eu vou dividir isso aqui em blocos, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil, eu não vou me alongar muito, tá? Primeira coisa que a gente vai ver aqui é ser o seletor de cores e como é que ele funciona, o que são essas informações aqui, tá? Depois a gente vai ver, eu anotei aqui, a gente vai ver códigos, tá? Não sei porque eu fechei. Seriam códigos hexadecimais, códigos RGB, códigos CMYK, tudo bem? Que é um projeto ali um pouco mais uniforme em relação à identidade de cores. Tanto você vai trabalhar com o produto de um cliente que já tem identidade visual, ou se você for criar, para você criar ali a sua identidade visual com cores, tudo bem? Que é o assunto agora. E para deixar marcado para que haja um padrão nos próximos projetos na sua marca, tá? Então a gente vai criar lá o guia de identidade visual do seu projeto e nessa parte mais específica de cores, vocês vão ter que ter alguns códigos ali referentes à coloração que vocês vão usar para o título, para a base, para o fundo, para alguma outra cor que você utilize ali no meio, tudo bem? E depois a gente vai falar em conversão para sRGB, que é o perfil de cor da internet. Eu já falei disso na verdade, mas eu vou falar de novo, tá? Eu falei em aula virtual, mas eu vou falar aqui, vou deixar gravado no YouTube. Eu vou ensinar de novo então, e depois eu vou ensinar como é que você converte para CMYK, né, para o seu processo de impressão lá. E vou falar algumas informações que seriam interessantes vocês pesquisarem para escolha própria e para perguntar para a gráfica como eles trabalham, tudo bem? Por exemplo, perfil de cor, perfil CMYK, certinho? Então vamos começar aqui com o seletor de cores. O que a gente tem aqui? A gente tem uma região que vai estar trabalhando especificamente com uma cor que a gente escolheu nessa barra vertical. Cor ou matiz é a mesma coisa, ou hue, que aqui, como aparece em inglês, a inicial é H-U-E, hue, que é a tradução em inglês para matiz ou cor. Todas estão em inglês, apesar do meu Photoshop ser em português, tá? Então a gente deixa aqui clicado, essa barra vertical vai apresentar para a gente só as opções de cores. Se a gente vier aqui para o S, seria de saturation, seria saturação, ele vai transformar essa barra em barra de saturação. Se eu zerar, ele vai eliminar a cor completamente. Se eu deixar em 100%, vai ser o máximo de apresentação de cores daquela cor possível, tá? Aqui você pode ver, ó, 100%. A opção de baixo é brightness, seria brilho, tá? Ou valor, é a mesma coisa. Se a gente zerar, isso aqui não é saturação, é diferente, tá? Eu vou simplesmente eliminar completamente o brilho desse vermelho, tá? Ele está completamente sem brilho, valor zero, consequentemente ele vai ficar preto. Se eu colocar ele no máximo, ele vai ficar em 100% de brilho, tudo bem? E aqui embaixo a gente tem o RGB, vermelho, verde e o azul. A quantidade que a gente tem aqui para cada uma dessas cores. Percebam, vermelho eu tenho 255, que é o valor máximo. Eu já expliquei isso na aula daquela ferramenta lá de camada de ajuste, que seria o níveis, isso. Onde eu disse que o preto, preset da esquerda, era valor zero, e o valor máximo ali de iluminação, seria o branco total, seria valor 255, tudo bem? Então aqui é a mesma coisa, é o valor máximo que a gente pode trabalhar. Então percebam, eu tenho 255 de vermelho, 100%. Deixa eu voltar aqui para o rio. Eu tenho 0% de verde e 0% de azul. Tudo bem? Então eu só tenho vermelho 100%. Beleza? Se eu fizer isso aqui, ó, se eu colocar, por exemplo, 255 de verde, ele vai virar amarelo. O que confirma a teoria que eu mostrei para vocês das cores primárias do sistema RGB, ou na verdade o sistema aditivo. Eu estou adicionando luz, é por isso que ele é aditivo. Se eu adiciono uma luz vermelha com uma luz verde, ele vai me dar uma luz mais clara, que seria o amarelo. Tudo bem? Então, se eu misturar 100% de vermelho digital, mais 100% de verde digital, eu tenho um amarelo digital. Tudo bem? Se eu adicionar 100% de verde mais 100% de azul e eliminar o vermelho completamente, 255. Pronto, eu vou ter o quê? Eu vou ter o ciano, tá? E obviamente, se eu colocar 255 de vermelho, eu vou ter o branco, tá? Quando eu misturo todas essas cores primárias, eu tenho o branco, certinho?
Então, me comprovando um pouco aqui, pra vocês não acharem que é só bobagem teórica, porque o CMYK ele não dá muito certo, tá? Mas aí é uma coisa que eu estou pesquisando um pouco mais a fundo. Tem um pessoal de teoria de cor que está tentando trazer uma versão ainda mais atual, porque a teoria de cores que a gente utiliza, a que ensina na escola, é primitiva, tá? Onde as cores primárias seriam o RIB, né, que seria o red, yellow e blue, vermelho, amarelo e azul. Na verdade, isso é uma cor que ela é um sistema de cor pré-Newton, tá? O cientista inglês, tudo bem? A teoria do Newton, ela veio de uma maneira um pouco mais completa, gerou no século XIX esse CMYK, mas ela está um pouco defasada, porque assim, a gente trabalha hoje com esse sistema aqui de cores, vamos ver. Aqui, ó, esse sistema, o RGB, ele é muito mais amplo, tudo bem? Então, isso pode gerar uma certa defasagem, por exemplo, em círculos cromáticos, quais cores são efetivamente opostas, né? Será que a cor oposta de azul é realmente laranja? O pessoal da nova teoria vai falar que não é laranja. A cor oposta de azul, o mais correto seria um amarelo, tudo bem? A nossa percepção de cor, etc e tal, enfim. Eu vou fazer um vídeo mais elaborado quando eu acabar a minha pesquisa. Acho que lá para dezembro eu vou estar um pouco mais confiante em apresentar para vocês. Porque no YouTube mesmo essa teoria você não acha de maneira nenhuma, só um canal australiano, tudo bem? Que está trabalhando um pouco mais com isso. O que eu estou fazendo aqui? Bom, outra coisa que é importante falar, vamos voltar aqui. Percebam o seguinte, quando você vai criar, de repente, se for o caso de criar, tá? Uma identidade visual, você vem aqui, fica escolhendo, passando o cursor aqui, pô, gostei desse vermelho, vou aqui. Gostei desse vermelho, vou trabalhar com ele, tá? Qual que é o problema? Tem um ponto de interrogação aqui em cima que ele me avisa. Aviso, fora do Gamut para impressão. O que significa isso? Na versão digital aqui, obviamente, ele vai me demonstrar esse vermelho. Na hora que eu tiver que imprimir, ele não vai conseguir me dar esse tom aqui específico, tá? O que ele vai fazer? Ele vai arredondar até ele achar algum lugar aqui que ele consiga imprimir. Pronto. Então ele vai dar uma puxada para baixo. Muita gente estranha isso, porque desenvolveu um projeto aqui no Photoshop, obviamente digital, vai mostrar para o cliente, o que seja, a própria pessoa de repente aqui está fazendo e vendo, fala, pô, legal, tá com bastante brilho, tem uns efeitos de reflexo, um filtro, etc e tal. A hora que imprime o negócio, dá uma murchada, tá? Parece que fica muito mais lavado dependendo de quão mal você fez ali o gerenciamento de cores. É porque o sistema CMYK, que é de tintas, ele não consegue fazer a leitura de algumas tonalidades. Tudo bem? Depois a gente fala de Pantone. Beleza? Então ele tem essa limitação aqui do CMYK, do triângulo azul. O sistema de internet é esse sRGB, ele é um pouco maior, muito maior em algumas regiões, como essas cores aqui, né? Mais magenta, violeta, um pouquinho mais de verde, e que por sinal é muito menor do que o sistema Adobe RGB, certinho? Que a gente trabalha editando aqui ou que a gente, de preferência, vai fazer nossas fotografias. Nunca, isso eu tenho máximo, a maior segurança do mundo. Nunca fotografe em sRGB. As suas câmeras novas, para o pessoal que está querendo entrar agora na fotografia, eu percebo que de fábrica elas estão. Eu sei porque no estúdio eu vou configurar as câmeras novas que chegam, eu percebo que ela vem no padrão sRGB. Mude, coloque RGB. Por quê? Porque se um dia o padrão de internet ele ficar melhor do que isso, é muito mais fácil você capturar sempre no formato maior possível e depois aí você comprime e deixa ele menor, do que você capturar no formato já menor e um dia a coisa evolui e você tem que. Seria bom você aumentar esse perfil. Você não consegue gerar informação onde você não tem, só pode diminuir. Tudo bem? O processo de você ampliar a informação normalmente é muito ruim. Tudo bem? Quando não impossível, dependendo do caso. Certinho? Então sempre fotografe, capture em RGB, se possível. Tudo bem? Aí depois você converte para sRGB. Sim, você vai perder muita informação, especialmente no verde. É comum, tá? Então, assim, a gente pode perceber no CMYK que a gente tem uma limitação muito grande de cores, certinho? É normal. Por isso que antes de mandar para a impressora lá da gráfica, a gente vai converter, fazer uma simulação de como vai ficar e vai tentar fazer uma contenção de prejuízos. Conforme eu falei, o indicado é que seu projeto para a internet, tanto em layout, forma e configuração de cores,
seja uma coisa, os seus demais projetos para impressão, Media Out of Home, por exemplo, aquele cartaz luminoso que fica no metrô, no ponto de ônibus, desde o seu jornal, a sua folha de anúncio, capa de revista, etc e tal, seja um outro projeto à parte. Eu não sou muito fã desse negócio de pegar um projeto, copia, cola e adapta. Não. Eu acho que de repente, cada produto ali, né, cada mídia merece uma composição mais elaborada. Até porque a forma muda bastante, tá? Instagram é um pouco mais quadrado, Facebook muda toda hora, um pouco mais retangular, dependendo do que for, tudo bem? Então, que mais que eu posso falar aqui que eu tinha esquecido? Ah, a gente tem essa opção aqui somente cores da web, tá? Não é muito utilizada, mas ele já te dá um padrão assim um pouco mais preciso de como a gente pode trabalhar assim no sRGB. Imagino aqui, tá? E a gente pode salvar uma cor, uma vez que você achou, ah, eu quero essa cor aqui, que inclusive é boa para imprimir, ó, não tem ponto de interrogação, para a identidade da minha marca. Por exemplo, tá? O que eu posso fazer? Adicionar a amostras e ele vai vir aqui, ó, deixa essa opção habilitada. Eu acho que ela já vem na versão original, tá? Adicionar a minha biblioteca atual, marcado. Ok. Aí você vai nomear isso aqui. Pode ser, por exemplo, é, cor do título, tá? Ou cor do subtítulo, cor da base, cor do fundo, cor da textura, não sei. Também coloca aqui, ó, cor título. E aí você dá OK e ele vai vir para onde? OK. Eu dei OK? Vamos de novo. Vamos lá. Adicionar a amostra. Cor título. Ah, não, eu acho que ele adicionou. Aqui, ó, ele adicionou. Eu não vi. Ele colocou do lado do vermelho que já tinha. Se eu não me engano, esse vermelho é o da Coca-Cola, se eu não me engano. McDonald's, tá aqui com o nome, tá? E aqui eu vou deixar em cima, ó, cor título, cor título. Tudo bem? Eu posso até eliminar. Deletar a amostra. Tá? Eu importei 2 vezes, tudo bem? Então tá aqui, ó. Eu só paro em cima, eu sei, opa, cor título, eu vou clicar com o meu conta-gotas, ou se não, essa outra cor aqui, que eu já deixei separada para mim, tudo bem? A cor do McDonald's. Simplesmente clico, ele vai deixar aqui pré-definido para eu usar. Beleza? Próximo bloco, sei lá como é que eu vou editar isso aqui, eu vou pedir para editar, eu vou falar sobre código hexadecimal.